Boa noite. Guerra na Ucrânia. Trump afirma que foco das negociações com a Rússia é um cessar-fogo o mais rápido possível. E na Alemanha, a Aliança Conservadora vence eleições e vai enfrentar o fortalecimento da extrema-direita. Você vai ver também. Trump encontra Macron e diz que foco é garantir cessar-fogo na Ucrânia o mais rápido possível. Tudo isso e mais agora no meu canal. O presidente americano Donald Trump afirmou nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, que o foco das negociações com a Rússia é chegar a um cessar-fogo o mais rápido possível na Ucrânia. Ele recebeu Emmanuel Macron, da França, para discutir o fim da guerra. O presidente francês Emmanuel Macron chegou à Casa Branca de manhã. Primeiro participou com Donald Trump do encontro virtual dos líderes do G7, grupo das 7 democracias mais desenvolvidas do mundo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também participou da reunião sobre os 3 anos da guerra na Ucrânia e declarou que o país e o resto da Europa devem ser incluídos nas negociações de paz com a Rússia. Na saída, Macron disse que a conversa foi perfeita e produtiva. À tarde, o presidente francês voltou à Casa Branca para uma reunião bilateral com Trump. Foi o primeiro líder europeu recebido por Donald Trump na Casa Branca. Ele se apressou para Washington depois que o presidente dos Estados Unidos mudou o posicionamento e se alinhou à Rússia, que invadiu a Ucrânia há 3 anos. A visita foi organizada em apenas 3 dias, depois de Trump ter afirmado na semana passada que a Ucrânia começou a guerra e de ter chamado Zelensky de ditador. Antes da reunião, Trump e Macron deram declarações à imprensa. Macron disse que Estados Unidos e França sempre estarão do mesmo lado, que é o do lado certo. Ele falou que a Europa está disposta a investir mais na defesa e na segurança do continente. Trump afirmou que a guerra na Ucrânia pode acabar em semanas e que militares europeus podem ser enviados à Ucrânia para monitorar a implementação de um acordo de paz. A Rússia tinha dito que isso seria inaceitável. Mas nesta segunda-feira, 24, Trump disse que conversou sobre a questão com o presidente russo, Vladimir Putin, e que ele vai aceitar a presença de soldados europeus. Trump afirmou ainda que Zelensky pode visitar a Casa Branca nesta ou na próxima semana para assinar o acordo de exploração de minérios ucranianos em troca da ajuda americana. Ainda no Salão Oval, Trump disse que a Europa estava pegando de volta o dinheiro que liberou para a Ucrânia sob a forma de empréstimos. Macron corrigiu Trump e explicou que a maior parte da assistência foi doada e que uma parte do montante será financiada com bens russos congelados. Depois do encontro, os dois presidentes responderam a perguntas dos jornalistas. Macron afirmou que a paz não pode significar uma rendição da Ucrânia e que o país precisa ter a soberania respeitada. Também insistiu que um acordo com os russos deve ter garantias de segurança. O presidente francês disse que há boas razões para retomar conversas com Vladimir Putin. Trump lembrou que um dos primeiros telefonemas que teve foi com Putin.
Abre aspas, estamos trabalhando em acordos agora. O principal é parar a guerra, seja por meio de um cessar-fogo ou de um acordo definitivo. Fecha aspas. Ele explicou que um cessar-fogo poderia ser negociado mais rapidamente. Na saída, ele se recusou a responder por que está se alinhando com a Rússia e se não considera Moscou o agressor nesta guerra. Nesta segunda-feira, 24, Vladimir Putin declarou que está aberto à participação dos europeus nas negociações. Ele afirmou que os Estados Unidos e Rússia ainda não discutiram a guerra de forma substancial e que os dois países apenas concordaram em seguir adiante nas conversas. Os Estados Unidos votaram contra uma resolução da Assembleia Geral da ONU que condenava a invasão da Rússia e pedia a retirada das tropas do território ucraniano. Uma mudança de posição em relação à que era assumida pelo governo de Joe Biden. Entre os 17 países que apoiaram o voto contrário americano estão a Nicarágua e a Coreia do Norte. 93 votaram a favor e conseguiram aprovar a resolução. A seguir, Alemanha. A Aliança Conservadora vence eleições e vai enfrentar o fortalecimento da extrema-direita. A Aliança Conservadora, que venceu as eleições de domingo, 23 de fevereiro, na Alemanha, já começou a negociar a formação do novo governo e vai enfrentar o fortalecimento da extrema-direita. Com a contagem dos votos encerrada, o partido de centro-esquerda do primeiro-ministro alemão Olaf Scholz amargou o pior resultado de sua história. Virou a terceira força do parlamento. Já a extrema-direita alemã cresceu como nunca, de 10% dos votos em 2021 para o dobro agora. O partido AfD, Alternativa para a Alemanha, de Alice Weidel, se tornou o segundo principal do país. Abre aspas, ninguém na Europa conseguiu se estabelecer como um partido popular em tão pouco tempo. Estamos em ascensão. Fecha aspas, ela disse. A legenda tem vários diretórios classificados oficialmente como, abre aspas, extremistas, fecha aspas, pelas autoridades. O partido mais votado foi a União Democrata Cristã CDU, que governou a Alemanha por 16 anos com Angela Merkel. A nova cara da centro-direita e do governo alemão é Friedrich Merz. A Brigitte Weifen é uma cientista política alemã que morou 6 anos no Brasil. Ela disse que, em geral, Merz é mais conservador que Angela Merkel e que carrega uma credibilidade na área econômica por ter trabalhado muitos anos na iniciativa privada. Brigitte aponta ainda que os principais desafios do novo governo vão ser a imigração, com muitos eleitores pedindo regras mais duras, e também a recuperação da economia. Não só um protagonismo ainda maior da Alemanha na União Europeia, principalmente agora com o presidente americano Donald Trump chegando para perto da Rússia e criticando os europeus. Abre aspas, será necessário uma liderança mais forte, uma liderança mais clara ou pronunciamentos mais claros para se posicionar também como um poder importante. Como um poder que tem a vontade política também para ser o líder ou um dos líderes da União Europeia. Fecha aspas, afirma a cientista política Brigitte Weifen. O provável futuro primeiro-ministro alemão
Friedrich Merz, disse nesta segunda-feira, 24 de fevereiro, que vai fazer o possível para preservar uma boa relação com os Estados Unidos, mas reconheceu que o interesse na Europa está diminuindo. Ele ainda precisa formar um novo governo. Merz precisa controlar 316 dos 630 assentos do parlamento. O partido dele elegeu 208 deputados. Ele vai ter que fazer alianças para ter a maioria absoluta. A partir de agora, vão ser dias, semanas, 2 meses, até de negociação para que um novo governo seja formado. Uma coisa parece certa: a extrema-direita não vai ser convidada a fazer parte da coalizão. Esse é um pacto histórico entre todos os principais partidos alemães, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Partidos de esquerda, de centro e da direita moderada se unem para deixar a extrema-direita de fora do poder. O resultado da eleição alemã repercutiu no mundo todo. O presidente americano Donald Trump escreveu, abre aspas, grande dia para a Alemanha e para os Estados Unidos, fecha aspas. Trump afirmou que a vitória do Partido Conservador mostrou que, assim como os americanos, o povo alemão está cansado da política sem lógica para temas como a imigração atual. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também parabenizou Merz pela vitória. O presidente Lula cumprimentou o líder da CDU e disse que a eleição dele ocorre em um momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconômica global. Lula escreveu, abre aspas, a Alemanha é um país amigo e parceiro crucial do Brasil na defesa da democracia e do multilateralismo, na promoção do desenvolvimento sustentável e proteção dos direitos humanos. Fecha aspas. O francês Emmanuel Macron conversou no domingo 23, mesmo por telefone, com Merz. O foco da conversa foi a guerra na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que espera o apoio da Alemanha nas negociações de paz. Eu termino por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite para você. Até amanhã.